Olá pessoal, estamos de volta aqui. Desculpa, a gente acabou atrasando um pouquinho na última, aí o papo com o Ronaldo estava bom, tinha assunto para mais umas horas aí, e a gente acabou atrasando um pouquinho. Estamos agora com o Thiago aqui. Bom dia, Thiago, tudo bem? Opa, bom dia, Rômulo. Tudo jóia? Excelente. O Thiago ele é engenheiro e consultor da Clamper, tá? Presidente de suporte técnico da Clamper. E ele vai trazer um pouquinho hoje aqui sobre sistemas de proteção para sistemas fotovoltaicos, uma coisa que gera muita dúvida de quem conhece e gera muito erro de quem não conhece, né, Thiago? Então, a sua palestra com certeza era uma das mais esperadas aí de quem trabalha tanto na parte técnica quanto comercial, porque sempre tem uma briga do comercial com o técnico. Quando o engenheiro escolhe um DPS tipo 1, o comercial não gosta muito, né? O setor de compras fica meio bravo quando você bota o DPS tipo 1. Então, talvez um comercial assistindo essa palestra sua, ele vai entender por que tem que escolher um DPS tipo 1. Beleza, Thiago? Vou deixar você sozinho aí, qualquer coisa à sua disposição aqui, tá? Boa palestra. Perfeito. Vamos lá, Rômulo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Gomes, como o Rômulo já apresentou, sou coordenador de suporte técnico da Clamper. E hoje vamos bater um papo aí sobre DPS, né? Dispositivo de proteção contra surto elétrico, e essas interações do surto e alguns detalhes, tá? Então, o tempo é um tempo curto, tá? A gente poderia discorrer aí horas e horas de um pequeno caminho, tá? Da proteção aí, de uma ramificação aí da proteção. Mas vamos tentar dar um overview aí para vocês, e dúvidas que forem tendo aí, acho que no final talvez a gente faça um bate-papo aí, ou se vocês quiserem depois, entre em contato com a Clamper, a gente vai tentar ajudar vocês aí, tá bom? Então, para não delongar muito obrigado pela presença de todos, e vamos lá, vamos começar aí o nosso bate-papo. Para quem não conhece a Clamper ainda, tá? A Clamper é uma empresa 100% nacional, fundada em 1991, então nós estamos falando aí de quase 30 anos somente fabricando um tipo de dispositivo, que é o DPS, dispositivo de proteção contra surto elétrico. Só fabricamos isso. Embora dentro da categoria dispositivos de proteção contra surtos elétricos, a gente tenha uma gama muito grande de tipos diferentes de protetores, nós estamos falando aí de quase 1.000 protetores diferentes somente dentro da Clamper, né? Essa quantidade os 30 anos que nós temos aí de vida fez com que a Clamper virasse especialista no que faz. Então, hoje nós somos, né, os líder nacional aí com relação a dispositivo de proteção, fabricação, e o que a gente não tem ainda, a gente acaba criando. Hoje nós temos um P&D aí com mais de 25 profissionais dedicados diariamente a desenvolver novas tecnologias, novas formas de proteção. Temos envolvimentos aí com as normas, né, com as normativas aí, participamos das comissões de estudo das normativas. Temos aí mais de 40 milhões de produtos, se eu não me engano, nós já estamos atingindo 45 milhões de produtos vendidos. Os últimos anos, a Clamper vem crescendo num regime exponencial, né? Então, a cada ano aí é 50%, 60%, 70% de aumento, principalmente do ano de 2015 para cá. E hoje nós tínhamos, se eu não me engano, próximo aí a 200 funcionários, hoje nós já estamos chegando próximo a 400 funcionários, esse número de 435 aí, ele já é um número passado, né? A última contratação já foi, se não me engano, 70 pessoas, então já tem um número um pouco maior aí. E exportamos para mais de 21 países a nossa solução. Então, principalmente aqui nas Américas, né, nós temos um poder muito grande aí junto aos nossos clientes, junto ao mercado, para poder disseminando essa proteção e entregando os produtos Clamper aí, que particularmente são excelentes, né? Falando aí sem ser o Thiago do coordenador de suporte técnico, a Clamper entrega realmente um produto de qualidade. E aí também temos uma das coisas que a gente leva como essência na Clamper é entregar o conhecimento, tá? Isso a gente faz cursos, promove cursos, palestras junto aos nossos clientes. Nós temos uma equipe de suporte técnico com engenheiros que estão preparados, né, a discorrer qualquer tipo de assunto aí na proteção, seja para sistema fotovoltaico, geração de energia eólica também, dispositivos de proteção para óleo e gás, o que seja, né? A proteção, o nosso corpo hoje, então, isso cria muita robustez para a Clamper, tá?
Mas falando aí também de certificação, tá? Então, embora não seja compulsório no Brasil a certificação, que também, pessoal, isso aí é uma dúvida muito comum. Embora algumas pessoas já tenham conhecimento, é uma dúvida muito comum. Clientes entraram em contato com a Clampa perguntando se algum dispositivo tem certificação. Ah, esse dispositivo que você me ofertou tem uma certificação e tal. A maior parte dos nossos dispositivos tem certificação porque a gente exporta esses DPS para fora, tá? E aí a gente acaba criando, certificando eles de acordo com algumas normativas, tá? Então, por exemplo, dentro do Brasil, a gente tem a ABNT IEC 61643-1, que fala sobre os requisitos de desempenho do DPS para a rede de energia. Então, aí nós temos uma certificação embora não compulsória, tá? É caro certificar um DPS, mas como a gente já tem um laboratório interno, né? Está até passando por modificação, e esse laboratório vai chegar a valores aí, a próxima aí, 250 quilamperes de surto, né, corrente de surto, vai ser um dos maiores, vai ser, não, né, vai ser o maior laboratório da América Latina com relação à capacidade. A área dele está crescendo muito, nós estamos investindo no nosso P&D, e isso vai crescer consideravelmente. Aí, 9001, 14001, que é para meio ambiente, eu acho que isso aí é básico, é padrão para todas as empresas, né, principalmente a 9001. Tá? Então, assim, a Clamper tem certificado? Tem, a maior parte dele tem, porque a gente acaba exportando, acaba certificando, e quando o DPS sai de dentro da Clamp, ele já sai com todas as características, a gente já sabe que ele vai ser certificado. Já sabemos que ele vai ser certificado, porque os testes internos já demonstraram aquilo. Então, os DPS aí já têm uma característica, né? Então, falando, né, da descarga atmosférica, que eu acho que é o que todos nós aqui entendemos como surto elétrico, embora não seja isso, né? A descarga atmosférica é muito mais sazonal, né? Ela acontece nos períodos chuvosos aí, embora também aconteça em outros períodos, mas a maior intensidade, o índice maior vai estar nos períodos chuvosos. O Brasil tá, é campeão mundial em descargas atmosféricas. Nós estamos falando aí, para quem não conhece ainda, tem o site do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele aponta aí esse número, 78 milhões de descargas atmosféricas ano dentro do Brasil. E esse número só tende a piorar, tá? É uma notícia ruim, né? Que infelizmente é uma notícia ruim porque o que acontece é que esse número tende a piorar. Quando a temperatura global, né, ela aumenta, o número de descargas atmosféricas acompanha. E aí a gente já tem por estudo que a cada grau de incremento na temperatura, nós já estamos falando aí de 10 a 20% do aumento do número de descargas atmosféricas. Estudiosos apontam aí que até o final do século nós estamos falando aí de 2, se a gente conseguir, se nós conseguirmos, se a gente for muito bonzinho com o nosso planeta, nós estamos falando de um aumento de 2 a 3 graus na temperatura média do planeta. Então nós estamos falando aí de 20, 30% no mínimo de aumento de descargas atmosféricas. Então o número de descargas só tende a aumentar, né? E a relação dessa descarga atmosférica com o sistema de energia de geração fotovoltaica, essa interação da descarga atmosférica, seja ela de uma forma direta, seja ela de uma forma indireta, para quem não sabe, é o seguinte: descarga atmosférica direta é quando um raio conecta diretamente um ponto e a parte daquela corrente, parte daquela luz, daquela corrente que está circulando no raio, passa por dentro do sistema. Isso é uma corrente de uma descarga atmosférica direta. A indireta é quando cai próximo à edificação. Então, ela cria campos eletromagnéticos, né? aquele fluxo de corrente ali, na corrente no tubo ali, né? Na corrente de retorno, cria-se um campo eletromagnético que interage, né? Que ele propaga ali no espaço e interage com a edificação. Tá? Então, quando um sistema de geração de energia fotovoltaica tem uma interação com uma descarga atmosférica, se ele não tiver preparado para receber esse surto elétrico, ele acaba danificando. E pode danificar instantaneamente, por exemplo, aí, vamos pegar essa imagem que está aí na tela.
Os pontos que estão mais vermelhos ali foram onde danificaram, né, instantaneamente, e aí, quanto mais o raio vai aumentando ali, quer dizer que foi uma redução do tempo de vida útil. Então, teve uma interação no dia de hoje. Então, eu tive que trocar 5 painéis e um inversor, porque estava sem proteção. E aí, daqui a um ano, eu troquei mais 2 painéis. E daqui a, sei lá, 8 anos, eu troco mais um painel. E aí, a gente pode, às vezes, até pensar que o fabricante do painel, poxa, o fabricante não foi tão legal. Não. Essa relação, às vezes, é uma relação com um evento do passado, a redução do tempo de vida útil. Se o painel tinha que funcionar, se o sistema tinha que funcionar há 20 anos, ele começa a funcionar há 15. Começa a funcionar numa quantidade de tempo menor. Então, a descarga atmosférica direta no sistema acaba danificando com muita facilidade o sistema, né, de forma instantânea. E aí, as descargas indiretas, que acontecem com mais frequência, acabam reduzindo, né? Vamos falar que reduz bem mais o tempo de vida útil. Quer ver um exemplo aí para que a gente tenha uma ideia, né? O roteamento do cabo. O roteamento do cabo de conexão dos painéis fotovoltaicos com o inversor, tá? Toda essa área que é criada pelo roteamento dos cabos, quando há uma interação com os campos eletromagnéticos gerado pela descarga atmosférica, gera um surto elétrico que vai ser sentido pelos painéis fotovoltaicos, vai ser sentido pelo inversor, tá? Vai ser sentido por todos os componentes do sistema de geração. Pode ser aí pelo um controlador de carga, pelas baterias. Isso tudo reduz o tempo de vida útil. Então, por exemplo, uma boa prática nesse sentido, né, é a redução desses laços. Isso tudo está apresentado nas normativas. Por exemplo, essa imagem aí está na normativa, tá? Isso tudo, né, essa interação da descarga atmosférica com o nosso sistema, o sistema de geração fotovoltaica, impede o retorno do investimento que eu fiz, que é o payback. Então, se o sistema de geração fotovoltaica, por que eu estou batendo nessa tecla aqui? Porque se ele não tiver proteção, ele não dá payback. É fato, tá? Principalmente nós que estamos no Brasil, que é um país campeão em descargas atmosféricas. Não vai dar payback. E aí depois não adianta chorar o leite derramado. A proteção num sistema, independente se é sistema fotovoltaico ou qualquer outro sistema, chega a ser até irrisório perto do valor do sistema. Tá? Então, a proteção ela deve ser feita. Então, se o sistema estava previsto para viver 10, 20 anos, ter um retorno aí de 5 anos, 4 anos, 8 anos aí de payback, e você não fez a correta proteção às vezes, pode até ter feito uma proteção, mas a proteção não foi correta, isso influencia no payback. Então, o tempo de retorno pode ficar muito alto, até inviabilizando o projeto, né? E quais são, então, um resumo das vantagens da proteção? Então, a gente vai manter o payback. Então, se o sistema tem a correta proteção, que é o que nós vamos falar aqui hoje, alguns detalhes, né? A gente mantém o payback, então o meu investimento eu vou receber ele no meu tempo esperado. Nós estamos falando de segurança, quando falamos de descarga atmosférica direta num sistema que não tem proteção, a probabilidade de um foco de incêndio é muito grande. Isso daí vai complicar o meio de campo de quem é o projetista, quem é a empresa que entregou o projeto, vai complicar o meio de campo de quem comprou o projeto também, porque além da perda material, a gente pode ter uma perda de vida. Então, isso acaba dando muita dor de cabeça, né? Então, a economia, você vai ter uma economia aí em manutenção, redução do tempo de manutenção, durabilidade, se o sistema foi concebido para ter 20 anos, 25 anos aí de garantia de fornecimento de energia, 15 anos ou a quantidade que seja, isso vai ser mantido. E isso tudo é um conforto, né? Eu particularmente acho isso um conforto. Você poder entregar hoje um dispositivo, um sistema que ele realmente vai desempenhar as características dele, independente das diversidades, tá? Isso é de extrema importância. Então, já que a gente já entendeu que tem o ofensor, descargas atmosféricas,
temos o sistema que precisa da proteção, vamos entender agora como que funciona basicamente a proteção, tá? O DPS em si, e esse casamento entre a proteção e o sistema protegido, tá? Vamos lá. Basicamente, o DPS, para quem não conhece, né? DPS basicamente é um elemento não linear que tem uma resistência extremamente alta, uma impedância extremamente alta quando conectado no sistema, e ele funciona fazendo uma analogia como se fosse uma chave aberta. Então, no exemplo aí, na imagem superior, a gente tem um DPS aí conectado, uma chave, né, simulando um DPS. Então, no seu regime normal, o DPS não circula corrente internamente. Então, a corrente é tão pequena que ela chega a ser irrisória, então não circula corrente. Vamos colocar que não circula corrente, tá bom? A partir do momento que no DPS ele sente nos seus terminais que vem uma sobretensão muito rápida, então nós estamos falando aí da ordem de microsegundos, estamos falando aí não é de 10, 20 volts, não. Nós estamos falando de dezenas de milhares de volts, falando 10 mil, 20 mil, 30 mil, vai depender aí da situação do equipamento, da situação aí do circuito, né? O DPS fecha essa chave, fazendo com que a corrente desse surto elétrico, né, passe pelo DPS, retornando ali para a fonte, fazendo a proteção do equipamento que ele tá na frente, né? Ele é o kamikaze. Basicamente dizendo, ele é isso aí, é o kamikaze. Ele é quem entra na frente e resolve o problema. Nem que com isso ele tenha que dar a própria vida, tá? Passou o surto elétrico, essa chave normalmente abre. Vocês concordam comigo, pessoal, que o surto elétrico, tá, é um evento de sobretensão transitória? Então, nós estamos falando de um evento de alta frequência, tá? Um pedacinho de cabo que seja, tá, pessoal? Um pedacinho de cabo que seja, aqui nos 60 Hz, a gente tem que desvincular duas coisas. O 60 Hz é 60 Hz, é baixa frequência. Alta frequência é o comportamento dos condutores é completamente diferente, tá? Então, um pedacinho de cabo, se circular uma corrente de alta intensidade e alta frequência, vai ter uma queda de tensão extremamente alta. O DPS, quando conduz essa corrente de surto, ele também tem uma queda de tensão sobre ele. Essa queda de tensão a gente chama de nível de proteção, tá? Quer ver, ó? A próxima imagem aqui, ó. O que é o nível de proteção? É o quanto o DPS limita o surto elétrico, a tensão, tá? Então, quando ele começa a conduzir a corrente, ele vai limitar a tensão. Se a tensão era de surto elétrico, diferença de potencial ali era de 5, 10, 20 mil volts, ele vai limitar a um valor, o P. Esse UP é o nível de proteção. Então, no gráfico aí do lado esquerdo da tela, a gente tem um tracejado em vermelho, que vai significar o surto elétrico. Vamos adotar ele como o surto elétrico aqui, ó. E esse VS é a suportabilidade do equipamento que está sendo protegido. O que eu quero dizer é que se eu estiver protegendo um inversor, tá? Vamos supor que o inversor tenha 6 kV de suportabilidade, ou seja, surtos até 6 kV ele suporta. O DPS, que vai fazer a proteção para esse equipamento, para esse inversor, precisa de entregar um valor menor do que 6 kV, que é a suportabilidade dele. Então, que é esse valor, o P aqui. A suportabilidade do equipamento inverte essa linha aqui, que está no tempo, contínua no tempo aqui em verde, é a suportabilidade do equipamento. E essa linha aqui, um roxo, né, um azul meio roxo aqui, é o valor UP, é o quanto o DPS limita. Então, se o surto vem 10 mil volts, o meu equipamento suporta 6 mil, tem incompatibilidade. O DPS está no meio, pegou esse 10 mil, baixou ele, por exemplo, para 5 mil, que é o valor que está aí na etiqueta que eu coloquei para vocês aí. Então, quer dizer que esse valor, quer dizer que o DPS, quando ele vai atuar, ele vai limitar o surto que está vindo um valor de 5 mil, ou seja, proteger o equipamento, tá? Não vai ultrapassar a suportabilidade do equipamento. Essa é a ideia da proteção. Tá, aí você vai virar para mim e vai falar assim, ô Thiago, tá, eu entendi que a proteção contra surto elétrico, ela é um casamento do protetor com quem eu estou protegendo. O protetor, legal,
fácil de acesso aqui, eu vi, você já me mostrou a etiqueta. Agora, o equipamento que eu estou protegendo, como que eu descubro na hora de eu fazer um projeto? Como que eu vou saber qual que é a suportabilidade para que eu calcule o melhor DPS para essa, para essa ocasião? Então, vamos lá, pessoal. A norma IEC, tá? Ela é bem parecida com a EN, só que ela é um pouco mais moderna, vamos chamar assim. A IEC 61643-32, que é para aplicação de sistema, aplicação de proteção contra surtos elétricos em sistemas fotovoltaicos, traz uma tabela que é essa tabela que está aí. Nós fizemos uma modificaçãozinha aí, visual apenas, né? Mas a tabela contém esses dados aí. Quer dizer que a primeira coluna dessa tabela, ela demonstra o valor UOC, que é de circuito aberto, né? Hoje é muito comum circuitos aí de 1000 volts, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, quer dizer que para um circuito o de OAC, de circuito aberto, né? A tensão de circuito aberto de 1000 volts, quer dizer que um módulo que tiver ali, um painel fotovoltaico que tiver ali de isolação básica, tem que ter uma suportabilidade, né, de 6 kV. Quer dizer que um inversor tem que ter uma suportabilidade de 6 kV. Então, quer dizer que aquele DPS que eu mostrei na última tela, que tinha um nível UP de 5 kV, ele protege um inversor de 6 kV, sem problema nenhum. Então, outros equipamentos, por exemplo, também, né, 6 kV, e o módulo classe A, que é uma isolação reforçada, então ele tem uma suportabilidade maior, ele consegue suportar impulsos até 8 kV. Então, se formos lá na normativa, a gente já vai ter esse direcionamento. Tá? Então, se eu estou usando um módulo classe A, um módulo classe B, um inversor, por exemplo, para 100 volts de corrente contínua aí, em tensão circuito aberto, ele precisa de ter uma suportabilidade mínima de 2.500 volts. Se eu vou proteger esse inversor, eu tenho que colocar um DPS com valor de UP menor do que 2,5 kV. Então, para quem compra já o kit completo, tá? Para o integrador ali que talvez, ou quem já compra o kit completo, é interessante que ele visualize isso, que ele dê uma olhada se a proteção que está sendo entregue a ele é uma proteção compatível. E para quem está criando esses kits, também tem que se atentar a isso, porque às vezes você pode colocar um DPS, vamos pegar o DPS lá de 5 kV, que a gente havia colocado, né, na etiqueta ali. Ele chega a proteger esse equipamento de 2,5 kV? Olha, muito provavelmente não. Se a situação ali do circuito tiver uma corrente muito alta, uma tensão muito alta, o DPS vai limitar em 5. E aí o inversor vai acabar danificando. Você tem a proteção, você gastou dinheiro em colocar a proteção, mas infelizmente a proteção era incorreta para essa aplicação. Então tem que se tomar, tá? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso daí. Não é somente chegar e colocar, não. Tá? Eu vou pegar o DPS e coloquei um DPS independente de qual seja a corrente, tensão de valor UP, que está resolvido o meu problema. Não, não é isso não, tá? É como se fosse, sei lá, fazer uma analogia meio tosca aqui, mas independente da bitola do cabo, independente da corrente que vai circular pelo cabo, eu vou colocar qualquer um. Coloco a bitola de 1,5 para poder circular 30 amperes, para circular 50 amperes, para circular 1 ampere, só colocar a bitola de 1,5 que já resolve. Não, não é bem isso. Então, a gente tem que atentar para esse tipo de situação, tá? Então, basicamente, pessoal, como que funciona o sistema, tá? Os itens básicos aí de um sistema. É o seguinte, os itens que eu digo, né, o DPS aí, basicamente, como que se faz uma proteção no sistema fotovoltaico? Nós temos uma proteção primária, que vai estar lá no quadro, que é uma proteção que vai proteger contra surtos que estão vindo conduzidos de uma rede externa à edificação, né? Pode ser uma rede da concessionária de energia. Vamos ter, se a distância, por exemplo, aqui, né, entre o DPS 3 e o DPS 2 for maior do que 10 metros, aí já começa a ter uma necessidade de colocar um DPS aqui também, tá? Para proteger essa saída do inversor também, porque vocês concordam comigo que essa distância, quando ela começa a ficar muito grande, a gente começa a ter laços maiores, começa a ter maior influência da descarga atmosférica, então
a necessidade aí de fazer uma proteção também na saída do inversor. Na entrada do inversor, a mesma coisa, e lá no painel fotovoltaico, a mesma coisa. Quem aí já se perguntou? Eu, Thiago, Thiago, eu já me perguntei, ó, eu preciso colocar um DPS classe 2, um classe 1 ou um classe 2 no meu sistema? Quando eu coloco um DPS classe 1? Quando eu coloco um DPS classe 2? Basicamente é o seguinte, pessoal. Isso aí não é bicho de sete cabeças, não, tá? Mas tem que ser observado. Que é o seguinte: o DPS classe 1, ele é um dispositivo preparado, desenvolvido para descargas atmosféricas diretas. Ou seja, parte do raio vai circular pelo DPS. Então, ele tem que ter maior robustez. É um DPS classe 1. O DPS classe 2 é um DPS já desenvolvido para descargas atmosféricas indiretas, surtos de menor intensidade do que os surtos de classe 1. Então, no caso ali, onde tem probabilidade de circular descarga atmosférica direta, coloca DPS classe 1. Se não tem probabilidade, ou a probabilidade é ínfima, beleza, coloca um DPS classe 2. Mas, basicamente, a proteção é igual está aí na imagem para vocês, tá? Do inversor. Agora, vamos, pra vocês terem uma ideia, um exemplo, né? De um sistema onde não vai circular, tá? Corrente classe 1, e onde vai circular corrente aí classe 2. Então, vamos lá. A maior parte, né, dos painéis fotovoltaicos estão instalados na parte superior das edificações, onde tem grande probabilidade de uma descarga atmosférica. Tiago, como que eu calculo isso? Como é que eu vou saber se precisa de colocar SPDA, se não preciso de colocar SPDA? Isso aí, graças a Deus, tem a 5419 que faz todo esse serviço para a gente. A gente só precisa de ir lá, dar uma lidinha, você vai ver que ele discorre uma análise de risco. E de acordo com essa análise de risco, ele vai te apontar qual que é a necessidade de colocar o SPDA, o para-raio, quais são as características que ele deve ter, tá? E lá no caderno 4 ele faz a parte ali de DPS, para a parte do sistema de energia alternada, que vai te ajudar muito, tá? Muito na parte de energia contínua. Então, lá mesmo, a gente fala sobre uma distância de separação ou distância de segurança, que é uma edificação que tem para-raio, que tem SPDA, se minhas placas estiverem a uma distância segura dos captores, dos cabos de descida, ou seja, não há nenhuma possibilidade de haver um centelhamento, tá, do SPDA para o framing lá dos painéis, para o meu sistema fotovoltaico, aí eu vou adotar DPS classe 2. Porque o meu painel está protegido pelo SPDA e quando tiver uma interação da descarga do raio com o meu SPDA, não tem chance dessa corrente pular, né, centelhar para os painéis ou para qualquer parte do sistema. Então, aquele DPS que está próximo lá aos meus painéis fotovoltaicos, eu posso colocar um DPS classe 2, porque é um DPS contra aqueles campos eletromagnéticos, não é isso? Lá próximo à entrada do inversor, no lado contínuo dele, eu coloco também um DPS classe 2, porque eu não tenho problema nenhum com descarga atmosférica direta. Na saída ali do inversor, na corrente alternada, eu coloco um DPS classe 2, legal. E lá no painel de entrada, como tem SPDA, ou seja, lá na barra de equipotencialização principal, no BEP, vai circular corrente classe 1. E lá sim eu tenho que colocar um DPS classe 1. Agora, quando a distância entre o SPDA, tá, e as partes do meu sistema fotovoltaico, essa distância for curta, tá, pode ter um centelhamento perigoso, aí a gente precisa de mudar completamente a característica dos meus DPS. O meu DPS, que era um DPS classe 2, agora ele deve ser um DPS classe 1. Porque se o meu painel está aqui, o meu cabo de descida está aqui, essa distância de separação é curta, ou seja, pode centelhar uma fagulha, tá? Pode abrir um arco ali entre o cabo de descida e parte aqui do meu sistema, é necessário, né? É indicado que se faça uma conexão direta.
do SPDA com o meu painel. Ou seja, o meu painel agora é parte do SPDA. Quando houver uma descarga direta no dispositivo aqui, no SPDA, parte dessa corrente vai circular pelo meu painel fotovoltaico, pelo meu sistema, o que altera completamente a classe do DPS. Aquele DPS que estava lá no painel fotovoltaico, que não tinha preocupação com descarga direta, que agora tem, que era classe 2, agora é classe 1. O DPS que vai estar próximo à entrada do inversor, classe 1. O DPS de saída, 1. Lá no BEP, 1. Mudou completamente a característica do meu sistema. O que eu quero dizer é que se você colocar um DPS classe 2 lá nos seus painéis fotovoltaicos, tá? E esses painéis estiverem conectados ao SPDA, muito provavelmente, no momento de interação, tá? Esses DPS eles vão drenar a corrente até onde eles suportam. Partiu daí, aí agora é com o sistema e pode danificar o sistema. Pode ser que ele não seja suficiente, o DPS classe 2, não tenha condições, robustez suficiente para desviar correntes de descargas direta. Então, precisamos de alterar a classe do DPS. Então, para a gente ter uma ideia como que essa corrente circula no sistema, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui simples, tá? Um exemplo simples. Conectou uma descarga atmosférica lá no SPDA, lá no captor, 50% foi para um lado, 50% foi para o outro, né? Ou independente da quantidade aí de cabos de descida. Como o meu painel está conectado ao SPDA, parte da corrente também vai circular por aqui, ó. Vai descer pela barra de equipotencialização local, vai circular pelos DPS que estão fazendo a proteção do meu painel fotovoltaico, vai circular pelas linhas CC, tá? Vai passar pelos DPS que estão protegendo o lado de corrente contínua do meu inversor e tende ao BEP. Parte dessa corrente desce para o sistema de aterramento, possivelmente parte dessa corrente também vai seguir para as linhas de corrente de tensão alternada aí, tá? Então, eu tive que alterar. O que era aqui DPS classe 2, agora precisam de ser DPS classe 1. A maior parte, tá, para economizar no projeto, então, assim, os painéis, toda a parte do sistema fotovoltaico já está protegido pelo SPDA e se mantém a distância de separação. Então, aí eu posso colocar DPS classe 2 no meu sistema. Agora, se essa distância de separação não é suficiente, preciso de colocar DPS classe 1. Não tem jeito de fugir, tá? Não tem jeito de fugir. Aí tem que colocar DPS classe 1, infelizmente. Vamos lá. Dando sequência aqui. Uma do bate-papo aí que eu tive aí nas últimas lives e tudo, é uma dúvida que tá muito recorrente ainda, né? Alguns fabricantes de inversores já entregam a solução dele com uma proteção interna. Aí vem a dúvida do pessoal. Tiago, se eu tiver a proteção interna no inversor, eu preciso de colocar um DPS fora ali do inversor? Como que funciona isso? Vamos lá. Nesse sentido, pessoal, uma coisa não anula a outra, tá? Um fato não vai anular o outro, não. É o seguinte, quando você tem a proteção somente interna no inversor, o surto vai ser tratado na parte interna do inversor, tá? Então, pode ser que quando o tratamento do surto dentro do DPS, que está no inversor, dentro do inversor, vocês concordam comigo que o surto elétrico ele é um evento de sobretensão transitória que gera campos eletromagnéticos, né, de alta frequência. Então, todo condutor vira uma antena, vamos chamar assim, tá bom? Que circula essa corrente. Então, se a corrente está sendo tratada dentro do meu inversor, lá dentro do meu inversor vai ter problemas com campos eletromagnéticos. Então, pode haver uma incompatibilidade eletromagnética dentro do inversor. Então, esses campos ali podem interagir com o circuito. Então, pedacinhos assim de trilha que estiverem fazendo um looping interno no inversor vão receber uma tensão alta e acaba danificando, reduzindo o tempo de vida útil, tá? Então, se esse DPS danificar, como que eu faço? Ele está soldado na placa do inversor? Eu preciso de substituir como? Eu tenho que tirar meu inversor, parar a minha produção,
perder dinheiro, que agora eu vou ter que pagar toda a energia para a concessionária de energia, eu já não estou gerando mais nada, mando para a manutenção faz, me devolve. Não, ele é plugável, Thiago. Tá, legal, ele é plugável. Mas eu consigo facilmente esse plug? Vai facilitar a minha vida ser plugável e não ter um plug nacional, por exemplo, ou algo que você compra bem próximo, é compatível com outros fabricantes? Porque se esse fabricante, por exemplo, tiver um lead time, aí, um tempo alto para poder me entregar, eu vou ficar sem a proteção? E essas ideias todas devem ser incorridas aí dentro dessa proteção interna ao inversor. Quando nós temos uma proteção externa ao inversor, é uma proteção no sentido complementar. Então, quer dizer que o surto ele vai ser tratado externamente. Aquele problema de compatibilidade eletromagnética ele está descartado. Tá? Porque a corrente de surto elétrico ela vai circular pelo DPS externo. A maior parte, a gente tem estudos internos aqui, que falam que mais de 90% dessa corrente vai circular pelo DPS externo. Ou seja, a corrente que circula por dentro do inversor, ali no DPS, que está dentro do inversor, é menor. Então, não vai ter problemas de compatibilidade, o seu inversor vai ter um tempo de vida útil maior. Então, a proteção externa coordenada com a proteção interna, elas devem comungar, né? Elas são co-necessárias, vamos chamar assim, tá? Então, a proteção externa é necessária, a proteção interna, se tiver, ótimo, excelente. O tempo de vida útil do inversor vai ficar extremamente alto, porque o tratamento do surto vai estar do lado de fora, e eu não preciso de abrir o inversor para poder verificar como está o status do DPS, eu já faço essa verificação externa. No caso de uma substituição também, pode ser uma substituição a quente, eu vou lá, saco o plug, coloco o plug novamente, porque se tiver lá dentro do inversor, eu tenho que parar a produção, porque como que eu vou abrir o inversor e vou mexer no sistema lá dentro do inversor energizado? A gente tem a NR10 aí, outras normas regulamentadoras que vão tratar sobre esse assunto, né? Sistemas aí energizados, trabalham com sistemas energizados. Então, a utilização de uma proteção externa vem muito mais a calhar nesse sentido, tá? Então, não é que uma substitui a outra, não. As duas são necessárias. Se você tiver as duas, você está no paraíso. Agora, se você tiver só uma, você já começa a correr um sério risco. Beleza? Então, os benefícios, né? O resumo dos benefícios aí de uma proteção externa ao inversor é essa compatibilidade. Então, a compatibilidade eletromagnética ela vai ser mantida. Nós vamos ter uma segurança, economia, né? Redução no tempo de manutenção, reduções da manutenção, você não tem que abrir inversor para poder fazer manutenção. Isso vai facilitar muito, muito mesmo a manutenção, o tempo ali do equipamento, de manutenção do equipamento, tá? E uma das coisas que também que é bem legal, plantas maiores, né? Os DPS, quando você tem os DPS externos ali, a maior parte dos DPS externos, ele tem a opção de sinalização remota. Então, quando você tem uma planta maior, você não precisa nem de fazer uma visualização de cada DPS, cada painel, cada string. Tá? Então, quando o DPS chega ao final de vida útil, ele muda um contato que avisa lá no seu supervisório, por exemplo, da planta, que o DPS fulano de tal está danificado, tá? E precisa de ser substituído. É o que vem facilitar muito o meio de campo. Outro item que eu gosto muito de falar, pessoal, é o seguinte, eu até falo o início daí em tom de brincadeira, mas é uma coisa muito séria, mas é o seguinte, não adianta nada a gente vestir um santo, tá? E deixar um outro ali, a Deus dará, tá? Veste um e deixa o outro lá, não tem como. Então, se nós estamos preocupados em fazer uma proteção no meu sistema fotovoltaico contra surtos elétricos, ali no inversor, na parte DC, na parte AC, fizemos todos os cálculos, está tudo jóia, eu coloco meu sistema para funcionar, passa um tempo, pum, queimou minha porta de comunicação. Putz, agora eu vou ter que tirar o meu inversor e mandar para manutenção. O que adiantou? Você teve um problemaço aí. Todo condutor metálico, tá, é passível de receber surto elétrico e pode danificar as portas, seja uma comunicação, igual temos aí exemplo, né, RS485, comunicação Ethernet,
232, o que seja, qual tipo de comunicação que seja, tá? Se é condutor metálico, tem que ter a proteção. E essa proteção tem que estar conectada no mesmo equipotencial, né? Tem que estar no mesmo potencial da proteção para o CC, da proteção para o AC. Beleza, pessoal? Então, assim, o que eu quero dizer é que vamos fazer a proteção na parte DC, vamos fazer a proteção na parte AC e vamos fazer a proteção também nas portas de comunicação. Não adianta nada, vamos sair do sistema fotovoltaico e vamos para a nossa residência. Está lá no meu painel do rack ali da sala, eu tenho um DVD, tenho um Blu-ray, um videogame, um computador, um roteador, o que seja. Tá? Quem não conhece alguém que já passou por isso, fez a proteção, às vezes, para a parte de energia, o surto veio pelo cabo da TV a cabo, por exemplo, CFTV, o CFTV ou TV a cabo, que seja. Veio o problema por ali. O surto veio ali e acaba atingindo o equipamento, seja ele ali o decodificador, seja ali um roteador, a própria televisão, né, o cabo de antena da televisão acaba danificando. Parece brincadeira, mas tem a mãe de um amigo meu, ele trabalha na Clamper também. Na época, ela sempre tirava, né, no evento chuvoso, ela sempre tirava os equipamentos dela da energia, porque falava que acaba danificando quando a energia falta e volta e tudo. Beleza, sem problema nenhum. Aí ela nunca tirava a parte da antena e a televisão dela acabou queimando a parte da antena por isso. E ela ficou horrorizada com isso. E aí, na época, né, o nosso amigo foi lá na casa da mãe dele, foi explicou tudo isso. Então, assim, se nós vamos fazer a proteção para a parte DC e AC, precisamos também de fazer essa proteção. E a Clamper vai ter essa proteção. A Clamper tem hoje dispositivos aí de proteção para Ethernet, RS-232, 485, independente da forma que for, tá? A proteção. Se não tivermos, nós vamos desenvolver. Que é isso que o nosso P&D hoje faz. Desenvolve proteção. Vamos customizar, vamos fazer uma proteção diferente, vamos lá, vamos correr atrás disso daqui, que é uma necessidade do nosso cliente. E aí a gente tem laboratório, fazemos o laboratório. Se alguém aí de vocês quiserem um dia participar aí ao nosso laboratório, a Clamper está aberta, a gente faz um tour ali pela Clamper no laboratório, demonstrando sem problema nenhum. Inclusive, anualmente a gente tem alguns eventos que o pessoal vai ao nosso laboratório exatamente para poder ver essa questão aí. Falando então de DPS, a Clamper hoje oferece, né, um DPS aí classe 2 para sistemas fotovoltaicos. Nós temos na versão de 4 tensões diferentes, que parte de 150 volts e vai até 1040 volts. Se alguém contar, eu falo que é mentira, mas a gente tem um outro que tá na boca do forno aí para sair também, que é o nosso de 1500 volts, tá? Então, fixação em trilho DIN, possui sinalização remota, né? Possui um desconector preparado para corrente contínua, que é uma outra dúvida comunsíssima, que poxa, eu posso utilizar um DPS de corrente alternada para num sistema de corrente contínua? Muito provavelmente não. Por que muito provavelmente não? O sistema de extinção de arco dentro do DPS é diferente. Tá? O DPS o DPS para corrente contínua, tá? Ele é preparado, o interno dele é preparado para tirar o arco, né, que é criado internamente por causa do desconector de corrente contínua. Isso daí, depois vocês podem dar uma olhada na internet. Eu não trouxe o vídeo nessa apresentação, não, mas depois vocês dão uma olhadinha na internet. O arco gerado por uma descarga atmosférica, o arco gerado por uma corrente alternada e o arco gerado por uma corrente contínua são totalmente diferentes. Os desligadores são diferentes. Tanto que a gente tem fusível disjuntor para corrente alternada, fusível disjuntor para corrente contínua. E a mesma coisa o DPS. Tá? Então, se liguem nessa dica aí. Essa dica é de extrema importância. Tem alguns profissionais, algumas empresas aí que às vezes pegam uma string box, coloca lá DPS de corrente alternada na string, vende lá para fazer a proteção do lado CC, e aí pode complicar. Às vezes o barato pode sair caro. Então, tem que se atentar nessas questões aí, tá? E a Clamper também tem a string box e também a string box já é conceito, né, na 16.690, que é uma caixa de junção, que pode ou não ter ali um seccionamento, elemento seccionador de circuito,
e a proteção contra surto elétrico. Tá? A Clamper hoje tem uma gama maior aí, hoje nós temos várias versões de string box com maior quantidade de entrada, menor quantidade de entrada, maior quantidade de saída, e por aí vai, 3 para 2, 4 para 2, 3 para 3, 3 para 1, e por aí vai. Então, nós temos aí uma quantidade grande para atender, né, a cada circuito, porque a cada circuito a gente monta de uma forma diferente, os projetistas sabem exatamente disso. Se a gente não tiver essa versão, acabamos também fazendo criando essa nova versão. Um dos itens que é de extrema importância para as string box, que elas estejam, tá? Eu gosto sempre de falar isso, que elas estejam num lugar de acesso fácil. Porque se precisar de fazer um seccionamento do circuito no momento de emergência, ele tem que estar de fácil acesso. Já teve string boxes instaladas entre a laje e o telhado. Então, se precisar de fazer se pegar fogo o sistema, amigo, você só senta e chora, porque como você vai subir no telhado para poder fazer essa desconexão? É de extrema importância que faça, que essa string box esteja de fácil acesso. Tá? E tem que ter, normalmente, proteção UV, porque se ela está de fácil acesso, normalmente está no tempo, proteção contra raios UV, para que o invólucro continue mantendo suas características de IP, né, contra água, contra poeira, e por aí vai. Pessoal, eu sei que o tema ele é amplo, a gente tenta escorrer rapidamente aqui algumas informações, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês aí por participarem, por escutarem a gente, a entregar essas informações. Quem tiver dúvida, não prenda o grito, pergunta. Acho que não sei se vai ter tempo da gente bater mais um papo aí para não atrapalhar a palestra da frente, mas a gente vai, vamos entra em contato com a Clamper, nós vamos sanar essas dúvidas. A Clamper tem um item que é bem legal para quem ainda não tem conhecimento. No próprio site da Clamper, você consegue baixar o livro da Clamper. O livro da Clamper é uma publicação, se eu não me engano, acho que foi no final de 2015 que nós publicamos, que tem toda a expertise da Clamper na época de 25 anos. Tá? Lá, não foi somente a Clamper que escreveu, tá? Lá é um conteúdo técnico, tanto que é utilizado em universidades hoje. Muitas universidades, por exemplo, Cefet, outras universidades que a gente tem, utilizam esse livro aí para poder disseminar o conceito de surtos elétricos. Tem proteção para corrente alternada, para sistemas fotovoltaicos, para ferrovia, tem toda a expertise da Clamper dentro desse livro, e é de forma gratuita. A ideia desse livro realmente é de entregar o conhecimento para que todos nós estejamos equipotencializados nas informações. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, tá? Aí o nosso e-mail e o telefone de contato aí. Se precisar da gente, estamos lá. O suporte técnico, a Clamper está lá. Senhor Rômulo. Oi, Thiago, parabéns, cara. Pô, a didática foi tão boa que confesso que 5 vezes aqui eu esqueci que eu ia ter que falar com você depois. Estava viajando aqui na baita aula, cara. Parabéns. Uma didática Muito excelente. obrigado, Rômulo. Muito obrigado. Pô, Espero parabéns. ter contribuído com o pessoal aí, porque, como eu disse, né, o sistema, embora pareça simples, né, são algumas coisinhas que acontecem que, se deixar passar, pode comprometer todo o sistema, sabe? Pode comprometer Então, todo o trabalho. a gente tem umas duas dúvidas aqui. A gente tem, o prazo era meio-dia, mas como tem um intervalo agora, a gente pode ficar uns minutinhos a mais, tá? Beleza, vamos lá. Uma pergunta aqui, eu até quero complementar isso. Você falou sobre isso na palestra, mas eu quero complementar para ficar mais fácil sobre o pessoal entender. Quando o inversor já tem o DPS, precisa de redundância? Chegou a comentar sobre isso, né, Thiago, ali no seu desenho, mostrando. A gente fez um resumo aqui, tá? Para os integradores terem essa certeza se precisa ou não. Até comentei isso na última live com a Clamper, que a gente fez com a Clamper, eu comentei sobre isso também. Na verdade, assim, tá, o inversor vem com DPS interno, eu posso usar o DPS ou não? A análise é simples. Você tem que fazer uma análise de risco para ver se aquele DPS que tem dentro do inversor, que geralmente é um classe 2, tem que ver qual é a máxima corrente que ele suporta, dependendo do local onde ele vai ser instalado, né? Você Exatamente. tem uma capacidade de corrente máxima, né? Então, você tem que olhar basicamente se esse DPS atende os seus critérios de segurança daquele local, daquela instalação. Se atender, você pode manter ele, mas tem um porém que eu já vou complementar. Se ele não atender, obviamente, você precisa de uma proteção externa.
Aí está resolvido. Não atende o DPS interno do inversor, não atende a minhas características de segurança para aquela instalação. Se ele não atende, você sabe que precisa de uma string box externa. Se ele atende, você pode optar por uma redundância, e a gente recomenda. Por quê? Muitos inversores, a gente tem problema de garantia. Então, o integrador fala, pô, a garantia me pediu 30 dias para enviar outro, eu vou ter que mandar para lá para voltar. Alguns já são mais rápidos, enviam diretamente para o cliente. Enfim, tem esse tempo de troca, tem um custo, às vezes, de locamento. Algumas empresas pedem que o integrador pague esse envio do inversor, enfim, esse tempo fica parado. A gente recomenda a instalação adicional externa por redundância, então, respondendo, precisar depende da análise. Em alguns casos, sim, em alguns casos, depende da análise. Quanto tempo esse inversor vai ficar parado? Qual que é o tempo de garantia? Né? A facilidade de troca de um DPS numa string box externa é muito maior, às vezes, do que do inversor, porque nem sempre o inversor você consegue acessar ele ali, tem que mandar para garantia. Então, tem esses prós e contras. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Thiago. Não, mas é exatamente isso daí, Rômulo. O seu resumo foi muito bom. E aí, você fez uma análise de risco, chegou lá, você pode utilizar porque, como nós estamos falando, né, o DPS que às vezes serve no sul do Brasil, ele vai ter uma característica diferente de capacidade corrente, às vezes de classe, numa edificação que vai estar no Nordeste, que vai estar no Sudeste. Então, isso tudo tem que ser analisado, né? Ver se o DPS interno que está ali. Ah, beleza. Tem sistemas que eu vou colocar só com o DPS interno. Tem sistemas que eu vou ter que colocar o DPS externo. Tá, então eu preciso de ter, então, no meu estoque, 2 tipos de DPS. Isso pode complicar, né? Chega quanto menor a quantidade de part numbers que você tiver dentro do seu estoque, facilita, né, a vida. Às vezes, pode ser uma questão também de tempo de importação, se o inversor é importado, se o DPS é importado, isso também pode atrapalhar, né, nessa questão aí também. Então, assim, são alguns itens que tem que ser avaliado, como eu disse, a parte da proteção, ela é ínfima perto do sistema. Então, tem que ser realmente avaliado se compensa ou não compensa, porque depois da dor de cabeça feita, aí já era. O que a gente já enfrentou aqui, Thiago, nesse ponto, são problemas de o integrador comprar o kit, o setor comercial da empresa de distribuição fala, já tem proteção externa você não vai se preocupar em gastar com string box, e a gente percebe na análise facilmente que precisa de uma proteção externa, inclusive a próxima pergunta remete a isso também, já vou aproveitar para trazer ela, e aí o integrador fica entre a gente e o distribuidor, mas o distribuidor falou que não precisava. Então, assim, essa pergunta, se a proteção interna do inversor serve ou não, depende, tem que fazer uma análise. Vamos para a prática, vai fazer essa análise sempre, vamos ter que... O que eu percebo? Casos residenciais, né, em que você tem nem sempre você utiliza DPS-1, muito dificilmente, né, o pessoal utiliza DPS-1, como os DPS que vêm dentro dos inversores são geralmente do tipo 2, a maioria dos kits pequenos residenciais, a gente até acaba deixando uma margem de risco ali, tolerando a proteção interna do inversor. Então, acho que não seria um problema. Agora, sistemas maiores, a gente já teve problema com o sistema industrial, com kit, né? E você fala de kit fotovoltaico para engenheiro e surta, né? Mas a gente vê... É o mais fácil, a gente também recomenda, né? Se comprar kit, até por questão de CMS, mas o kit nem sempre dá certo. A gente teve kit que faltou cabo, o integrador ficou louco. Daí a gente falou, mas como é que o cara que te vendeu o kit ia saber o local que você ia instalar, a distância entre inversor e módulo? Como é que ele ia montar Então, assim, o kit ele serve como um bom embasamento, mas nem sempre. A próxima aqui, começou a chover agora. Eu vou fazer mais uns minutinhos, Thiago, você deve ter compromisso também. Inversores com proteção CC embutida. A ideia é a mesma. O que é indicado para a proteção contra arco elétrico e quais as proteções adicionais necessárias para esse sistema? Entendi. A pergunta aí é se o dispositivo que já tem o inversor que já tem uma proteção interna, né, contra surtos elétricos, eu preciso de colocar um fusível, uma chave ou algo externo para poder fazer essa desconexão, né? Alguns inversores eles já têm uma chave desconectora, né, um elemento seccionador aí. Se você tiver um problema com o inversor, você vai perder acesso a essa chave, num momento ali de emergência, né?
Os dispositivos de proteção contra surtos elétricos, eu posso falar isso da Clamper, outros fabricantes também têm, mas eu posso falar com propriedade do da Clamper, ele já tem um elemento interno que faz a desconexão de forma segura. Então, se ele estiver no sistema, mesmo no final de vida útil, né, ele tende a virar um curto-circuito, o varistor, né, tem essa característica, o elemento desconector do DPS vai desconectar ele de forma segura. Então, você não precisa de colocar nenhum elemento adicional, né? Vamos chamar assim, nenhum elemento adicional, a não ser que for por uma corrente reversa, nos painéis e tudo, aí já vai mais para string. Exatamente, é específico ali para string box, que aí você acaba tendo essa facilidade ali, às vezes até de troca, né, de um fusível ou algo externo ali na string box. Tá? Eu acho que o problema aqui que ele quis referir é problema de arco elétrico na proteção CC embutida. Ele vem na mesma ideia do DPS, né, Thiago? Porque o que acontece? Esse fato dele ter proteção CC, vamos ver o que seria proteção aqui. Pode ser fusível, pode ser chave. Em caso de arco elétrico, acho que a pessoa deve estar se referindo à chave. Se for a chave, você tem que verificar com o fabricante do inversor, né, se essa abertura dessa chave pode ser feita sob carga. Né? Eu acho que aí sim, acho que é a questão da pergunta aqui da pessoa do arco elétrico. Ah, perfeito. Então, entendi. assim, um dos requisitos, inclusive, a 16690, ela veio para organizar isso, né? Nós já tínhamos as IECs, mas o que eu respondi para essa pessoa aqui é que tem que constar o fabricante desse inversor, verificar primeiro se essa chave de proteção CC permite abertura sob carga, isso é indispensável, mas a maioria a gente sabe que você consegue, e se atende a 16690, né, que ela tem diversos pontos, né, inclusive a própria 16690 traz a questão da proteção interna dos inversores e quando é suficiente apenas a proteção interna também. Então tem que fazer análise de risco e olhar a 16690, né, ter mais detalhes. Bom, tem mais algumas perguntas, Thiago? Mas eu acho que eu vou deixar... O pessoal já pegou o teu e-mail aqui, a gente vai recomendar para passar por ali, tá? Tá, perfeito, sem problema nenhum. Se quiser, a gente corre aí o final de semana todo, sem problema nenhum. Tá. Aqui tem uma pergunta. Se o surto for pelo aterramento no terra, Ricardo Gomes, é uma pergunta que, se for pelo terra, ele já está protegido, né? Não sei qual foi. Se você tiver a proteção... Tem uma descarga no terra, acho que foi a pergunta dele. Se o surto for pelo terra. Exatamente. O terra mesmo é um condutor, né? E se cair tão próximo à edificação, que parte daquela corrente ali encontrou o sistema de aterramento ali, pode ser assim que a corrente ela circule no sentido contrário aí, né? Vamos colocar que ela está vindo pelo terra, ingressando ali no sistema de aterramento e está chegando até o BEP. Se você tiver uma proteção ali no BEP, por exemplo, o sistema todo vai estar blindado, porque essa proteção vai fazer um bypass. Ela pega essa corrente que está vindo pelo terra e manda para o lado de corrente alternada. Então, faz a proteção, tá? Então, independente da circulação de corrente, se ela está fazendo a circulação... Porque o DPS ele é bidirecional, né? Então, independente da direção da corrente, ele atua. Então, se a corrente está vindo da descarga atmosférica conectando nos captores ou pelo sistema de aterramento, a proteção é efetiva nos dois pontos, tá? Esses dois... Tá, excelente. Bom, acho que era isso, Thiago. Agradeço mais uma vez, te parabenizo, a didática é excelente. Eu consegui visualizar com olhos de quem não é da área técnica e deu para entender perfeitamente a importância e a funcionalidade do DPS, tá? E é um tema que tem muita dúvida, né? Mesmo para quem é da área, né? Então, assim, parabéns e obrigado por você, pela Clamper, estarem com a gente nessa aí. Conta com a gente aí, Rômulo. Estamos aí à disposição. Muito obrigado pela essa oportunidade, que é uma oportunidade muito boa para a Clamper entregar conhecimento, que é o que a gente preza aqui. Show de bola. Valeu, Thiago. Grande abraço. Tá? Um bom final de semana para todos aí. Falando aí. Assistir as palestras aí. Um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.